Fala pessoal, sejam bem-vindos ao IsentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Ao contrário de um pessoal aí que se diz de direita, mas que na verdade fala aí que não é radical, não é membro de seita, bolsonarista, olavista, diz que aí pensa por si próprio, que não tem político de estimação, que aí não dá munição pra esquerda, que sempre fala as coisas certas de forma ponderada. Aí, que fala o seguinte, ele se diz aí o moderado, é da direita moderada. Pois bem, antes de começar a falar sobre o que seria esse negócio da direita moderada, vou falar aqui a diferença entre o isentão e o moderado. Vamos lá, primeiro eu vou falar o que seria assim, o moderado. O moderado, ele tem lado. Mas só que ele diz o seguinte, ele confessa que tem lado. Só que ele diz que não é radical. Esse aí é o moderado. Agora o isentão é o seguinte, ele diz que não tem lado, mas que na verdade ele tem um lado. E sempre é o lado esquerdo. Sempre aquele que se diz o isentão, ele sempre tem ali o discurso de esquerda. Ele fala que não é de esquerda, ele fala que não é petista, mas ele acaba falando que não, é aquela coisa de o Lula é inocente, a Dilma foi vítima de golpe, o Bolsonaro é um fascista, que a direita, até a extrema direita, como eles chamam, aí que é ditadura, a favor aí, quer que volte à Idade Média, quer que a favor da Inquisição, que aí queimem bruxas, aquelas coisas sempre acaba caindo naquele discurso da imprensa, discurso de blog petista. Esse aí é o isentão. Então, aqui o tema, mais ou menos assim, é falar sobre aquele que se diz de direita, mas diz que não é o radical. Esse aí é o moderado. Vamos imaginar digamos assim, a pessoa que se diz em cima do muro. Vamos dizer, está ali, há uma divisão nesse muro. Tem o lado esquerdo, que é o lado do isentão, e tem o lado direito, que seria o lado do moderado. Porque na esquerda não há esse discurso assim, na verdade, há esse discurso, só que eles já falam o seguinte, eles não falam, por exemplo, como o pessoal aí que se diz de direita, mas que fala que não é radical, ele fala, olha, existe uma direita radical, eu não sou como essa direita. Mas ele fala que é totalmente contra a esquerda, bacana. Mas digamos assim, o esquerdista moderado, entre aspas, ele diz que esse negócio de essa polarização entre esquerda e direita ameaça a democracia. É uma coisa que eu falo muito no primeiro episódio quando eu falo do PDT, o discurso lá da Tabata Amaral. Ela fala esse negócio de que a esquerda e a direita ameaçam a democracia, mas que na verdade o que é o seguinte, eles querem só apenas esquerda, que haja uma polarização, mas que é só entre as esquerdas. É que eles chamam de socialismo democrático. Aí como assim, né? Socialismo democrático? Porque, vocês sabem, pelo menos aqui no Brasil, há vários partidos de esquerda, há várias divisões. Não é só assim, por exemplo, tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSOL, tem a Rede, tem aí o PDT, o PSB, o PPS, e aí tem aí o PSDB. Então, todos eles estão divididos ali, né? A esquerda se divide entre esses partidos para dar aquela impressão que há uma democracia, mas que na verdade é tudo ali o chamado estratégia das tesouras, é tudo ali, as disputas ali é apenas disputa de cargos, como até o Fernando Henrique Cardoso já falou, que assim, nos tempos áureos do tucano-petismo, havia ali, só ali, brigavam ali, mas o PT e o PSDB brigavam, mas só por cargos, quando na verdade, pelos bastidores, eram todos ali parceiros. Então, esse é o chamado estratégia das tesouras, ou assim, um socialismo democrático.
É isso que o esquerdista moderado, quando ele fala esse negócio de que a esquerda e a direita ameaçam a democracia, ele quer o seguinte: só pode haver esquerda, só pode haver debate entre a esquerda, entre as esquerdas, não pode haver direita. Pode até haver direita sim, mas digamos uma direita permitida. Justamente esse pessoal que se diz direita, mas são os moderados. Assim, é permitida entre aspas. Porque então eu vou falar assim, que eles tomam assim, estão tomando assim pela imprensa, como essa direita mais moderada, tomada como se fosse uma postura de centro. E aí, como, digamos assim, a esquerda pensa que não, essa galera dá pra dialogar. Só que é o seguinte, mas dá pra dialogar, ou melhor, dá pra enganar. Porque voltando o episódio anterior, foi mais ou menos assim que os liberais eles caíram nas parrelas lá da Tabata Amaral. Aí dizendo, porque sabe porque ela acabou sendo suspensa aí do PDT? Ela, digamos assim, ela tá se desvinculando do pensamento assim, da velha esquerda, a esquerda, por exemplo, do PDT, que é a esquerda do Partido Comunista Chinês. Aquela velha esquerda brisolista. Inclusive no último episódio eu acabei esquecendo de falar do Brizola, que é o fundador do PDT, e que é um pensamento assim, tanto varguista, tanto estatista, que também é muito... Esse pensamento é muito usado por Ciro Gomes, muito pregado por Ciro Gomes, esse estatismo, coisa assim. E aí também é um modus operandi do Partido Comunista Chinês. Mas aí os liberais caem nessas parrelas de que não, tá se desvinculando da velha esquerda, não sei o quê, indo para uma esquerda mais tolerável. Aí acabam caindo nessas parrelas. E é o seguinte, o liberal acaba caindo no discurso da esquerda. Acaba caindo nessas parrelas. A de que há uma esquerda mais democrática, mais tolerável, quando na verdade é só para enganar trouxas. E também na direita, eu até falei, a direita tá moderada, que aí fala que não é radical, que assim, é antipetista, é anti-esquerda. Mas com os liberais eles têm algumas semelhanças com a esquerda. Como por exemplo, o pessoal do MBL. Não vou dizer assim que o MBL... você tá querendo dizer que o MBL é de esquerda, então? Pô, mas eles são antipetistas. Ok, eu acredito que eles sejam antipetistas. Acredito que eles sejam anti-esquerda. Mas eu falo o seguinte... Eles só discordam da esquerda na questão econômica. Porque eles acham que a esquerda quer estatizar tudo, não sei o que. Aí já o liberal ele quer... Não, tem que privatizar tudo. Mas só que é o seguinte, ele não para pensar que a esquerda também, em alguns momentos, pode ser a favor de privatização. Principalmente a esquerda do PSDB. Eles podem privatizar. O governo FHC. Eles privatizaram a Vale do Rio Doce, privatizou a Telebrás, privatizou algumas estatais. Mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, se eu não me engano, o George Soros tem ação lá. Ou seja, vendeu, beleza, privatizou, mas vendeu pra globalista. Põe aí. Esse tipo de privatização que a esquerda apoia. Eles ficam falando contra a privatização, mas essa privatização assim é vender para globalista, vender para empresário aí que o Olavo de Carvalho chama de metacapitalista, que financia. O metacapitalista seria aquele que é um mega empresário que financia tudo que não presta, aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas, enfim. Aí vai privatizar para esse tipo de gente. Aí o liberal não pensa nisso, ele acha que o esquerdista quer estatizar tudo. Mas isso aí já foi provado que isso é impossível, estatizar tudo, os meios de produção. Tanto que falam, né? O comunismo no Brasil nunca existiu, ninguém pensou em comunismo no Brasil,
porque ninguém pensou em estatizar meios de produção. Ué, exatamente. Porque isso é difícil. Aí precisa de fazer uma economia fascista, que é o seguinte: pode haver empresa privada, mas ele tem que ser regulado pelo Estado. Isso, o liberal não pensa nisso. A única divergência que eles têm com a esquerda é essa mesma, é da economia, que eles preferem, claro, uma economia liberal, tal, que não tem assim o Estado controlando tudo. Mas de resto, os liberais, eles não são assim, estão a favor das pautas conservadoras. Aliás, para eles crescerem politicamente e até na opinião pública, eles precisam da pauta conservadora. Tanto que, por exemplo, o MBL, ele sempre está ali se aproveitando de uma pauta, assim, os conservadores vão lá, aí estão em cima, estão reclamando. Por exemplo, a questão do quermuzino. É lá que aí os conservadores aí criticaram, aí foi lá o MBL também criticar, e aí os blogs petistas, a imprensa dizendo que o MBL é contra a arte. O MBL é grupo de ultradireita. Tanto que o MBL são de liberais. Então, eles não discordam muita coisa na esquerda, na questão, digamos assim, na pauta moral. Para eles tudo é economia, os liberais. Na pauta moral, eles concordam com alguma coisa com a esquerda. Tanto que aí, essa é a esquerda permitida, perdão, é a direita permitida. É a direita que sai na imprensa. Agora, passou disso, passou do MBL, passou de liberal, um grupo assim que foca mais nas pautas conservadoras, pronto, já é taxado de extrema direita. Essa extrema direita é radical, essa extrema direita que quer. Aí tem aquelas manifestações lá, o pessoal de verde e amarelo tá com a bandeira do Brasil. Não, isso tudo aí é o fascismo, é igual ao fascismo, porque aí fala de Deus, fala de família, fala de pátria. Não, isso tudo é fascismo. Eles querem um Estado teocrático, católico. Aí e tem assim um nacionalismo exacerbado. Aí vai perseguir família, aí vai perseguir todos os gays. Aí do Brasil, enfim, eles usam todo esse discurso. A imprensa usa esse discurso, a esquerda usa desse discurso para taxar o povo que vai lá às ruas a favor do presidente Bolsonaro, a favor das pautas conservadoras. E aí fica com esse negócio de aí, por exemplo, o MBL nas manifestações de 26 de maio. Aí o MBL falou aquela narrativa de que não, o pessoal tá indo lá a manifestação para pedir fechamento do Congresso, fechamento do STF. Aí porque o Bolsonaro governar sozinho, vamos dizer assim, aí tem que fechar o STF, tem que fechar o Congresso, aí só o Executivo ter plenos poderes, como foi na época do AI-5, lá no regime militar, que o Executivo tinha mais poderes do que o Judiciário e o Legislativo. Então, aí foi toda essa narrativa, o MBL, aí já começou, aí bloco petista, aí ficar falando, olha só, o MBL está se arrependendo de Bolsonaro, está enxergando para a realidade, porque Bolsonaro é um fascistoide, é um boçal, é um ignorante, é um autoritário. Eles usam sempre esse discurso. E também a mídia usa esse discurso. Aí vai lá o MBL lá sair na mídia. A mesma coisa do Lobão. É a questão da briga dele com o Olavo. Então, justamente o Lobão, pegando o Lobão como exemplo, ele acabou caindo nessa narrativa do MBL, dizer que a manifestação dia 26 de maio é para fechar Congresso, é para fechar STF, é para não sei o que, é para falta assim para o governo, porque o governo está desesperado, que não sei o que. E aí falou, não, isso aí é coisa de radical,
essa coisa do Olavo de Carvalho, aquele guru, o guru da extrema direita, não sei o que, começa toda aquela confusão. Aí o Lobão, que digamos assim, só foi apoiar o Bolsonaro na eleição já perto ali do primeiro turno. E aí começou qualquer crítica que ele recebe agora. Aí o Lobão, não fala só o Lobão, mas outros aí. Por exemplo, a Janaína Pascoal também falou negócio dia 26, não, eu não sou a favor de fechar congresso, não sei o que, tadinho do MBL e tal. Aí quando foram criticados, aí começaram aquele discurso. As milícias digitais, as milícias bolsonaristas, não sei o que, os MAVs. Pega aqui o caso do Danilo Gentili, que também, digamos assim, essas confusões que está tendo da direita com o Gentili começaram por causa do dia 26 também, 26 de maio, porque o pessoal da direita pedindo pro Gentili, pô, vai lá, e aí, apoia ou não, não sei o que. Aí vai lá, não sei, estou sendo atacado. Aí começou o apelido lá, chamando aí o Gentili até hoje, que faz com que ele perca aí as estribeiras. Aí começa a acusar os neomaves, né, a militância de ambientes virtuais que tinha na época do PT, que o Gentili era atacado, mas aí compara que no governo de direita, no governo Bolsonaro, ele também está sendo atacado por tais milícias, aquele discurso lá da imprensa. E aí eles caíram, de gente aí caiu nessa discurso aí de que não é radical, porque é o povo lá que vai para as ruas lá de verde e amarelo, quer fechar Congresso, quer fechar STF, é que Bolsonaro governe sozinho. E aí cai nesse discurso da imprensa. E aí fica nesse negócio de, eu sou moderado. Aí fica voltando aquele exemplo lá do muro, né? O muro tem dois lados, né? Tem o lado esquerdo é do isentão, o lado direito é do moderado. E fica lá naquele lado. E aí só que é o seguinte, como vai, pega no caso do Lobão. Como o Lobão já foi da esquerda, pelo menos a gente teve ali no meio ali do pessoal da esquerda, ele, digamos, está voltando às origens, né? Então, sei lá, ele começa a pagar uns pedágios ideológicos para a imprensa, para a esquerda, só para voltar aí, voltar a ter alguma fama, né? Porque assim, uma coisa que eu, falando sobre o Lobão, quando ele falava sobre a tal máfia do Dendê, que era o pessoal do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e tal, aí muita gente assim de direita falava, não, o Lobão fala deles como se fosse assim, falasse de um tom de inveja. Eu pensei, poxa, mas por que inveja? Pô, o Caetano, o Gilberto Gil, Maria Bethânia são todos de esquerda. Então por que seria inveja? Aí eu percebi de fato que com o Lobão era realmente inveja, porque apesar de eles serem a de esquerda, eles são muito mais famosos, todo mundo conhece. É claro, também por conta da massificação da mídia, né? Enquanto o Lobão ficava ali, ninguém conhecia o Lobão. Ele só voltou assim a ter fama pelo antipetismo. Então, aí o mesmo caso é do Danilo Gentili, porque ele sempre foi assim um antipetista, sempre combateu essa censura do PT, mas só que é o seguinte, ele precisa pagar um pedágio ideológico também. Na verdade, vamos dizer assim, mais com os liberais, não é com a esquerda. Pagar um pedágio ali com uma imprensa que se faz ali de isenta, que tá do lado esquerdo do muro, né, que é o lado isentão, ali com a imprensa para fazer uma média, já que o Gentili é um cara da televisão, e a televisão tá quase 90% ocupada pela esquerda. Então ele precisa pagar ali esse pedágio pro o pessoal ali da imprensa, o pessoal da TV, o pessoal ali liberal, para dizer que ele não é um direitista radical, entre aspas.
Aí precisa. Aí fala, não, é humorista. É coisa. É humorista, faz piada com tudo. Tá, bacana. Mas a necessidade de defender o Gregório do Vivier, que ficou falando mal lá do Bolsonaro, falando mal do Moro. Mas não é falando mal simplesmente por falar mal, é o xingando. Falando palavras ofensivas. Mas aí o Gentili vai falar, é liberdade de expressão. A humorista tem que ter liberdade de expressão. Pô, liberdade de expressão pra xingar, isso? Então tem que haver uma coerência. Mas aí fica com esse discurso, tem que pagar ali um pedágio ali justamente para essa classe humorística, né? Dita aí humorística. E aí por isso que fica nessa coisa de ser, eu sou o moderado, sou antipetista, sou anti-esquerda, mas eu sou moderado, não sou radical, não fico falando esse negócio de meu Deus, pátria, família, não sei, é coisa de extremista. Então é impressionante. Outra coisa, né, é essa questão do Olavo, né? Olavo de Carvalho, que o pessoal aí liberal, o pessoal dito aí moderado da direita, eles acham que existe também uma seita olavista, que principalmente quando o Olavo acaba falando mal de um general do governo, e o general do governo fala mal do Olavo, principalmente aí o vice-presidente, o general Mourão, ele fica falando aí contra o Olavo, aí vem o pessoal que é aluno do Olavo, que admira o Olavo, vai lá e começa a criticar publicamente os generais. E aí o que a imprensa fala? Olavistas da milícia olavista, bolsolavista, coordenado por Carlos Bolsonaro, estão atacando os generais. E aí, esse pessoal moderado, ele também cai nesse discurso. Ele cai nesse discurso e começa a repetir, feito papagaio. Da mesma forma que isentão cai no discurso da esquerda de bloco petista e repete feito papagaio. Ou seja, os isentões e os moderados são de fato os dois lados da mesma moeda. No caso, os dois lados ali do muro. Então, até o muro é dividido, né? E, para concluir, falar, digamos assim, de um outro fenômeno entre esse pessoal que se diz moderado, que é a questão deles aderirem ao Partido Novo. Principalmente no tocante à reforma da Previdência. Porque teve lá a votação da reforma da Previdência e tal, foi aprovado no primeiro turno, e aí veio os destaques. Ali umas emendas na reforma. O Novo votou contra todos os destaques. Só que o PSL, partido do Bolsonaro, o partido que o Bolsonaro teve que se filiar para se candidatar à presidência, aí veio muita gente lá junto com ele. O PSL votou a favor de dois destaques, da aposentadoria dos policiais federais e dos professores. E aí isso gerou uma revolta nos liberais e nesse pessoal moderado. Aí digamos, meu Deus do céu, como assim o partido do presidente faz isso? Aí levantaram lá a hashtag PSL traidor, não sei o que, é a favor aí de corporativismo. Bem, isso até é uma certa verdade, porque muitos aí do PSL, alguns deputados são, de fato, são da polícia, são oficiais da polícia, seja da militar, federal, civil, são oficiais, e também há um certo sindicalismo entre lá os oficiais das polícias. E também não só dos oficiais, mas dos soldados.
do baixo oficialato, né? Então, aí o pessoal ficou revoltado. E aí, como o Novo ele votou contra todos os destaques, aí esse pessoal moderado começou a exaltar o Novo. Aqui o Novo é maravilhoso, que o Novo é assim de fato aí a nova política. Aqui o Novo não cede aí a corporativismo. Aqui o Novo aí não é radical, não é da bolha da direita, que a direita tá virando uma bolha. Não é disso, é independente. Pois é. Tem uma notícia recente que é o seguinte, sobre aí uma questão do Novo, né? Bem, o Novo conseguiu eleger tem um governador que é o Romeu Zema, lá de Minas Gerais. Acabou, bem, vamos ser sinceros, acabou elegendo por conta aí da onda Bolsonaro. E tem a notícia que é o seguinte, ó. Lá que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, a LMG, libera pagamento de jetons, pela o que isso for, a secretários de Romeu Zema. Então, a gratificação, né, aumenta o salário de R$10 mil para até 35,4 mil. Ou seja, lá os deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram um negócio lá que aumenta o salário dos secretários do governador Romeu Zema, do Novo. Olha isso, né? Depois fala que é o que? Isso aí é a velha... fala que o Novo é contra a velha política, contra o corporativismo, a favor do Estado mínimo. Mas olha o que acontece, né? Essas ironias. Olha, eu não quero aqui questionar o trabalho, por exemplo, do Romeu Zema e dos deputados do Novo, lá na Câmara dos Deputados. Mas o que eu acho um tanto chato é isso. Esse pessoal moderado dizer que não tem político de estimação, que não tem... que não é da bolha, olavista, bolsonarista, mas que acaba pagando pau pro Novo, a políticos do Novo. Isso é uma incoerência. Que falam, não, eu não devo ser político nenhum, eu sou independente, mas eu vou votar no Novo. Que o Novo é contra esse negócio esse sectarismo da direita, essa bolha da direita. Vou votar agora no Novo. É uma incoerência desse pessoal. É isso que eu tenho a dizer sobre o Novo. Bem, além do líder do Novo, né, o João Amoedo, ele ser a favor da Agenda 2030 da ONU, que é todo aquele negócio aquela coisa de aborto, ideologia de gênero, contra as mudanças climáticas, né, contra o aquecimento global, a favor do empoderamento feminino, todo aquele negócio que a gente vê aí na mídia, todo aquele negócio, tem essa Agenda 2030 da ONU, que o Amoedo e outros políticos aí do Novo são a favor. E fora lá o Amoedo ser lá falar aquele negócio daquela exposição do Mano, que tinha um cara pelado e a criança ficava tocando. O Amoedo falou na época, não, é arte, isso aí é arte. Então, é a favor desse negócio de liberdade. É a mesma coisa dos liberais, né? Aquela coisa do... tem que ser... Não pode haver assim... o negócio da pauta moral não importa, o que importa é economia. Que muita gente do Novo tem esse tipo de pensamento. E nessa questão da reforma da Previdência, eles acham que o Novo é maravilhoso, o Novo é tudo de bom, só porque votou contra os destaques da reforma da Previdência. Pô, legal. Mas só que é o seguinte, muitos assim, deputados do PSL acabaram falando por que votaram a favor, no caso dos destaques dos policiais, falaram que aquele foi por conta aí que não ia ter jeito, o negócio ia ser aprovado de qualquer jeito, e que ia ter lá os destaques apresentados pela esquerda eram bem piores do que aqueles. E aí que falar o Novo... Assim, muitos deputados ficaram dando uma cutucada no Novo, falando, poxa, o Novo, na questão aí
pauta assim conservadora, será que o Novo é a favor? Aí fica essa questão. Se o Novo de fato é a favor das pautas conservadoras. Porque na pauta econômica é bacana, estão lá. Aí são a favor, assim. E agora, na questão de pautas conservadoras, questão de aborto, ideologia de gênero, essas coisas. E aí? E aí, como eu falei, a incoerência desse pessoal dizer que não tem político de estimação, que não é idólatra do Bolsonaro, não é idólatra do Olavo, mas que acaba se tornando meio que um idólatra do Partido Novo, do Amoedo. Essa é a incoerência. Mais uma vez, não estou aqui questionando o trabalho dos parlamentares lá do Novo. Estou falando a atuação deles. Mas que é um discurso incoerente. Então concluindo aqui, vou citar aqui uns tweets do Olavo nessa questão de moderação, né, que ele anda falando aí ultimamente. Aqui ele fala um tweet assim, né, Olavo? No Brasil, a covardia traiçoeira leva o nome de moderação e é a mais alta virtude do homem público. Pois é, né? Covardia traiçoeira, né? A pessoa fica aí dizendo aí moderada, mas que na verdade tá aí sendo covarde e acaba caindo aí na mão de comunista. Isso também vale para os generais positivistas, né? Que o Olavo sempre é o grande crítico desses generais, porque eles ficam com esse discurso de temos que respeitar todas as opiniões, não sei o que, mas acabam abrindo as pernas para esquerdista, para comunista. É o que, por exemplo, muito aconteceu quando o general Santos Cruz estava no governo, na Secretaria de Governo. Então, é impressionante isso. Aí fica esse discurso aí de não, temos que ouvir todos os lados, não sei o que. Então, outro discurso aqui, outro tweet aqui do Olavo, essa questão, né, de moderação, né? Homens que fingem desprezo a um adversário que não podem vencer se fazem de importantes para fugir a um debate franco, que temem como a morte. São os tipos mais desprezíveis que existem na vida pública. Ou seja, esse pessoal aí, que se diz aí isento, né, se diz aí moderado, são justamente pessoas que acabam ali desprezando eles falam aí, são contra a esquerda. Eles acabam desprezando a esquerda, né? Achando que não, só a esquerda são um bando de ignorantes, não sei o que. Mas eu não sei o que, não tem que levar a sério o que a esquerda fala. Mas só que o esquerdista, ele sempre quer te ferrar. E às vezes ele sempre usa um discurso mais isento, né? Discurso lá isentão, né? É falar nem esquerda nem direita, ameaça a democracia e tal, é o lado esquerdo do muro. E para concluir essa questão aí de se fazer de isento, tal, se fazer de moderado, tem uma famosa frase de Dante Alighieri, o famoso escritor italiano, que escreveu lá a Divina Comédia. Que é assim a frase, né? No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise. Então, estamos aí em meio de uma guerra cultural, que a esquerda dominou tudo, mas o pessoal moderado prefere continuar com essa coisa de eu não sou radical, não fico falando Deus, Padre, Família, porque essa coisa de radical é a direita Deus Vult, não sei o que. Agora tem uma mania negócio na direita, né, que negócio tem que ucranizar, né? Referência ao que aconteceu lá na Ucrânia, lá em 2014, quando uma manifestação lá de ucranianos acabou jogando os políticos na lata do lixo.
E aí a gente pede pro que o Brasil faça o mesmo. E aí, muita gente, essa é a direita radical, direita que é o ucranizadora, não sei o que. Eu não quero misturar com essa gente, não. Mas aí fica com esse discurso aí moderado. Aí acontece isso, né? Como falei lá nos tweets do Olavo. E também falando essa frase de Dante, né? Que lá o inferno tá reservado, os lugares mais quentes estão reservados para aqueles que querem ser aí os neutros. Bem, então é isso. Encerrando aqui mais um episódio do Isentão Cast. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.